Então, como eu estava falando, esse movimento de santidade nos Estados Unidos, como já havia explicado, foi fundado, tá, uma nova igreja. Ou seja, agora, como houve a independência dos Estados Unidos, teve essa situação com a igreja anglicana na Inglaterra, que era a igreja matriz, e isso afetou a igreja anglicana nos Estados Unidos. Então, para resolver essa situação, o que aconteceu? Dois homens chamados Thomas Cook e Francis Asbury, que eram amigos de John Wesley, esses dois homens que eram evangelistas, eles estavam na América, e aí eles aconselharam John Wesley a criar uma nova denominação, tá? Por essa circunstância que ocorreu da Revolução Americana, da independência dos Estados Unidos e da Inglaterra não ter mais o poder sobre as colônias, e agora os Estados Unidos como um país independente, e agora houve uma necessidade de criar uma nova denominação, embora John Wesley não era a favor. E ele acabou que teve que concordar em criar uma nova denominação. E a nova denominação é essa: Igreja Metodista Episcopal. Tá? Em 1784, durante uma conferência de Natal, foi criado ali, nasceu a Igreja Metodista Episcopal nos Estados Unidos. Dois superintendentes chamados Thomas Cook e Francis Asbury. Tá? Então vamos lá. Qual era a mensagem que esses dois homens pregavam nos Estados Unidos? Qual era as doutrinas que eles levavam para o povo da América agora? É simples. Era a mesma mensagem que John Wesley pregava. Mensagem de santidade e engajamento social. Então esses dois homens aqui, Thomas Cook e Francis Asbury, amigos de John Wesley, eles davam ênfase na mensagem de santidade e no engajamento social. Eu já havia reportado uma outra hora que esse engajamento social, até por questões raciais, eu só não me recordo qual foi, se foi Thomas Cook ou foi Francis Asbury, que levantou um homem chamado Henri Rossier, a diácono, um homem negro, em que pregou em uma congregação de brancos. Então você vê que a igreja, essa igreja aqui, que posteriormente veio a ser Nazareno, é uma igreja que lutava, que tinha esse acolhimento por questões raciais que existiam muito naquela época, no preconceito. Então, após essa fundação da Igreja Metodista Episcopal, a mensagem de santidade e o engajamento social começou a nascer nos Estados Unidos. Agora, como que esse avivamento de santidade, ele se alastrou na América? Como é que ele se espalhou? Como é que a mensagem de santidade que pregamos hoje, lá no passado, ela tomou uma proporção em que alcançou muitas vidas? É simples. Na Inglaterra, John Wesley, juntamente com seus amigos da faculdade, eles tinham um grupo, e esse grupo fazia prática de orações, faziam reuniões de sacramento. Esse grupo, eles tinham uma influência social, engajamento social, e através de John Wesley e dos seus amigos, muitas pessoas que foram levadas para Cristo através deles, formaram-se pequenos grupos, chamados de grupos metodistas, ou de sociedades metodistas. E assim, esse tipo de mensagem de santidade foi se alastrando na Inglaterra. E o próprio John Wesley levou a mensagem de santidade a cavalo, a pé, viajando por toda a Inglaterra. Agora, o avivamento de santidade, ele está onde? Nos Estados Unidos, que começou por Thomas Cook, Francis Asbury, com mensagem de santidade e engajamento social. Agora, como é que essa mensagem ela vai se espalhar pelos Estados Unidos? Duas situações estratégicas para a pregação de santidade ter alcançado o povo da América. A primeira seria o quê? Qual é o primeiro programa que foi criado, para que essa mensagem fosse espalhada? Seria chamado de Camp Merritt,
ou seja, reunião campal. Como é que era feito isso? Eles faziam reuniões em campo aberto, ou seja, mais ou menos por ano, dava mais de 500 reuniões que eram feitas por ano nos Estados Unidos em circuitos, em campos abertos. E esses é simples, é como você vê, por exemplo, quando se fazem eventos em uma praça, em qualquer lugar, para trazer grandes massas, multidões. Essas reuniões que eram feitas era justamente para levar a mensagem de santidade. Então, como é que essa mensagem de santidade se espalhou pela América? Primeiro, através de circuitos de campo, ou seja, eram vários locais onde eles se reuniam, atraíam as multidões e a mensagem de santidade era pregada nos Estados Unidos. Essa era a primeira estratégia. A primeira estratégia era reuniões no campo, tá? Em circuitos, em lugares, espaços abertos, e aí as multidões ali ouviam a mensagem de santidade. Essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia seria a estratégia que alcançaria as regiões onde haviam cidades próximas uma das outras. Como é que era feito isso? Essa segunda estratégia, né? Que era a prática de circuitos, ou seja, eram reuniões organizadas por metodistas e presbiterianos. Tá? Essas reuniões se faziam em casa, se faziam em vilarejos, e eles lideravam evangelizando, levando os sacramentos, pregando a palavra. Então, ou seja, você tinha, no primeiro momento, lugares, campos abertos para atrair multidões, e você tinha uma outra estratégia dada pelos evangelistas, né, metodistas, presbiterianos, que eram em pequenas cidades. E ali se levava o evangelho, reunia as pessoas, fazia os sacramentos. Então, essas eram as duas estratégias de forma de avivamento nos Estados Unidos. Tá, meus amados irmãos e irmãs? Então, retomando aqui, Thomas Cook, Francis Asman, amigos de John Wesley, estavam na América. Foi fundada a Igreja Metodista Episcopal. E o teor da mensagem era santidade e engajamento social, estratégias, campo aberto e prática de circuitos, como eu falei, que eram pequenas cidades em volta, e aí eles faziam as reuniões e assim alcançava vidas. Aqui está o avivamento de santidade, da pregação de santidade na América. Então, esses foram os dois meios que foi utilizado para alcançar vidas nos Estados Unidos. Tá, meus amados irmãos e irmãs? Então, aqui ficou bem claro? Tudo bem? Posso ir? Então vamos lá. Já que eu já expliquei como foi a forma que trouxe o avivamento nos Estados Unidos, agora eu vou falar da manutenção da pregação de santidade. Porque, ou seja, se a mensagem de santidade era pregada, era necessário também você fazer a manutenção, você manter a mensagem. Por quê? Porque conforme passa o tempo, a mensagem pode ser deturpada. Então você tinha que manter a mensagem, a mesma pregação íntegra, genuína. E para você manter um tipo de pregação genuína e íntegra não é fácil. Então, qual foi o meio que a Igreja Metodista Episcopal utilizou para manter a pregação de santidade? Através do crescimento do desafio de manter doutrinas elementares às suas origens, um homem chamado, está em inglês aqui, né, mas Merritt, vamos botar assim, Merritt, não é o sobrenome dele, escreveu o livro Tratado de Perfeição Cristã. Ele demonstrava a condição pecaminosa do ser humano e ensinava que a mudança viria com duas ações graciosas. Então, ou seja, a manutenção da pregação de santidade, vou apagar aqui, tá, meus irmãos e irmãs?
Então, como era feito, vou botar aqui manutenção. Então, como era feita a manutenção da pregação de santidade? Esse homem, esse autor de um livro, deixa eu ver o que eu tenho aqui. O tema do livro é o Tratado de Perfeição Cristã. O Tratado Vou botar o sobrenome dele aqui, Merritt, escrito por Merritt. Esse tratado de perfeição cristã, é claro que vamos pensar que perfeição aqui não é perfeição em estado absoluto. O único que tem perfeição absoluta é Deus. Nós estamos em processo, tá? Nos aperfeiçoando, tá? Mas um estado de perfeição plena só Deus tem. Não conseguiremos. Nós estamos em um processo. Então ele faz esse tratado de perfeição cristã com uma forma de escrever esse livro, com uma forma de um processo. Então, ou seja, dentro dessa mensagem de santidade, ele escreve um livro para tratar dessa perfeição, dessa continuidade cristã. E ele, dentro desse livro, ele demonstrava duas coisas importantes que eram pregadas na mensagem de santidade. Ou seja, primeiro, o que ele pregava? Nesse livro que ele escreveu, tinha justificação e santidade. Então, ou seja, para poder manter a manutenção da pregação de santidade, esse homem com um sobrenome chamado Merritt, ele fez escreveu um livro chamado Tratado de Perfeição, e dava ênfase à justificação e à santidade. Por quê? Por que ele enfatizava essas duas principais palavras? Primeiro, justificação é um ato de Deus em que ele declara o pecador arrependido justo. Ou seja, o pecador, no seu estado de pecaminosidade, necessitando da graça de Deus, ele precisa ser justificado diante de Deus. E essa justificação, ela vem por meio de Cristo. Então, dentro dessa mensagem de santidade, dessa manutenção, era enfatizada a justificação, ou seja, ele mostrava que a necessidade da questão pecaminosa do ser humano, e mostrava também a necessidade da santificação. Primeiro, a justificação, um ato de Deus, onde declara o pecador, agora te declara justo pela justiça de Cristo. Ou seja, ele aceitou a justiça de Cristo. E por esse fato, somos justificados perante o Pai. Abre Romanos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, se não me engano é versículo 1 ou 2. Mas lê alguém por gentileza aí, Romanos capítulo 5, versículo 1, versículo 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Viu? Então, pela fé somos justificados por meio de Jesus Cristo. Então, Deus te torna justo por causa da justiça de Cristo que nós aceitamos. E outra coisa seria a santificação. Esse um chamado Merritt dizia que o cristão deveria buscar essa experiência todos os dias, a todo momento. Enfatizava a doutrina de santidade. Então, esse homem aqui, com o sobrenome Merritt, que elaborou esse tratado da perfeição cristã, ele enfatizava que o cristão tem que buscar a
a santificação, a santidade todo dia. Ele enfatizava, tá, com essa mensagem de santidade, ele frisava isso justamente para quê? Para a manutenção da pregação. Então a preocupação desse homem chamado com o sobrenome Merritt era a preocupação da manutenção da identidade wesleyana, que é a mensagem de santidade. Que até hoje nós temos como herança teológica a mensagem de santidade. Por isso que a Igreja de Nazareno carrega essa herança, essa teologia da santidade. Então ele frisava, com veemência, que o cristão deveria buscar todo dia essa experiência de santidade e de santificação. Vamos ler aqui mais um texto sobre essa. Eu citei um texto de justificação. Agora vamos citar um texto sobre santificação. Abra aí a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. É isso mesmo? A primeira, segunda. É a primeira. Primeira. É 4. Fala sobre santificação. 4 e quê? Versículo 3. Vê se fala de santificação aí. Esse aí. Exatamente. Então, eu enfatizei sobre esse texto para falar justamente sobre santificação. Tá? Então, esse homem chamado Merritt, ele dava muita ênfase sobre a justificação do pecador e também da santificação para que o homem buscasse todo dia. O movimento de santidade, como ele entrou em 1784 nos Estados Unidos, começou a ser propagado na íntegra, se passaram mais ou menos até 1830, mais ou menos aí se passou 46 anos. Então, ou seja, após esse movimento de santidade tomar uma proporção, tá, através daquelas estratégias que eu havia explicado, já se passaram 46 anos. De 1784 a 1830 foram 46 anos que se passaram. Então esse homem chamado Merritt, com o sobrenome, ele se preocupava justamente com o quê? Com a manutenção da pregação de santidade, porque ela podia se perder. Essa mensagem de santidade podia se perder, ou podia ser misturada. Então ele criou esse livro, o Tratado da Perfeição Cristã, enfatizando a justificação e a santidade. Teve um homem chamado também, olha que engraçado, a gente está falando aqui do movimento de santidade, eu já estou indo para o final, que vai ter a segunda parte aqui, já dando continuidade ao Antigo Testamento, que eu vou precisar me ausentar, porque eu tenho que dar uma medicação para minha filha, que mesmo esses 46 anos de intervalo, vai acontecer 3 tipos de movimento de santidade. Mesmo passando esse período todo, esse homem lutava pela manutenção da santidade, mas vão ter outros viés de santidade, outros tipos de pregação de santidade, mas também que alcançou o pecador. Teve um chamado Melvin Dieter. Você que está um pouquinho falando, esse rapaz aqui, ele era um grande estudioso do movimento de santidade. Ele é um grande irmão. Será que tem as duas também estão falando? Está bem clarinho. Vamos lá. Esse homem aqui chamado Dieter, ele procurou investigar o movimento de santidade, ele procurou ir mais a fundo do movimento de santidade, e aconteceu que houve, nesse percurso
de 46 anos, teve desdobramento de santidade. Ou seja, se criou 3 grupos do movimento de santidade. No original ali, você tinha a mensagem de santidade e engajamento social. Mas passou 40 anos, a mensagem foi tomando outros contornos. E aí acaba criando-se 3 movimentos de santidade. 3 grupos com teologias diferentes de santidade. O que eu posso, por exemplo, ver aqui com meus irmãos e irmãs, é que houve o primeiro grupo, né, do movimento de santidade, que expôs a pregação de santidade. Tem um livro chamado Heróis da Fé, onde fala de vários homens de Deus que levaram mensagem, que transformou vidas. E um desses homens era chamado Charles Finney. Charles Finney era um homem que não vinha de uma família cristã. Ele recebeu o chamado divino. Ele era advogado. Ele largou a sua advocacia, largou a sua profissão para viver o ministério, um homem chamado Charles Finney. E esse homem, Charles Finney, ele acaba que recebe uma grande experiência com o batismo do Espírito Santo. Ele recebe essa experiência no interior dele, e ele pregava uma perfeição cristã com uma possibilidade de não pecar. Bom, perfeito, como eu falei, o estado absoluto só Deus. Mas esse homem chamado Charles Finney, que liderou essa pregação de santidade, ele pregava justamente com a possibilidade de não pecar. Então, ou seja, quando você buscava essa experiência de santificação, de santidade, né, na vida com Deus, isso faz com que você tenha menos possibilidade de não pecar. Ele foi um dos principais avivalistas nos Estados Unidos. Então, ou seja, se ele entendia que a perfeição cristã era a possibilidade de não pecar, de não ter que cometer mais pecado, mas nós vivemos uma natureza pecaminosa. Então, Tem 2 portas aí. Então, tá ótimo. Então, vou escrever aqui. O primeiro grupo foi liderado por Charles Finney. Ele pregava a possibilidade de não pecar. Então, ou seja, se eu busco a santidade, se eu busco a santificação, se eu busco essa experiência todo dia, isso faria com que eu não tenha a possibilidade de não pecar, de viver uma vida livre do pecado através da santificação. Ou seja, mesmo que a gente busque a santificação, mesmo que a gente faça todos os dias, a gente vai cometer pecado. Não pecado que nós cometemos antes na ignorância, mas pecados de forma voluntária, de decisões. Ou seja, eu vou decidir pecar por alguma coisa, eu vou pecar de forma voluntária. Então Charles Finney ensinava, quanto mais você ali na santificação, na santidade, você não teria a possibilidade de pecar. Mas mesmo que nós nos santifiquemos, andemos em santidade, nós pecamos. Então, essa teor de mensagem, nesse primeiro grupo, liderado por ele trouxe um grande avivamento nos Estados Unidos, grande avivamento. Pessoas eram assombradas pelo grande poder do Espírito Santo que atuava nele. Pessoas eram impactadas com a mensagem de santidade. Tá? Então, o primeiro movimento que aconteceu nesse desdobramento foi Charles
Finney. Você pode ver um pouco do material dele no livro chamado Heróis da Fé, está lá, que fala um pouco mais sobre a história de Charles Finney. O segundo grupo de santidade, o segundo grupo, né, que vai espalhar, não deixa eu falar. Tomara que não fale. Tem que deixar a tinta para o meu amigo aqui. Primeiro grupo, segundo grupo de santidade, né, assim, a mensagem liderada por esse teor de santidade seria por um homem chamado, eu vou escrever aqui porque em inglês eu não entendo muito bem, então eu tenho que escrever aqui. Vou falar pelo sobrenome, tá? Que o sobrenome fica mais fácil. Palmer era o sobrenome desse homem, que era o segundo que liderou o segundo grupo de santidade, ali, de propagação de santidade, tá? Ele frisava os aspectos doutrinários de santidade, ou seja, aquele que eu havia explicado no início, na mensagem de santidade, de santificação, de John Wesley. Então, ele não fez nada de diferente, não fez nada de novo. Simplesmente, ele enfatizava a pregação de santidade, tá? Na vida pessoal. E aí, e outros também, metodistas primitivos, também frisavam, dando grande ênfase à mensagem simples de santidade. Então, você tem aqui um movimento de santidade ali, que através de Charles Finney, pregou a possibilidade de não pecar se você viver em santidade. Na segunda vertente de santidade, você tem a Phoebe Palmer, que era uma mulher, tá? Peço perdão, uma mulher. Era uma leiga metodista, uma mulher, tá? Leiga metodista, que buscou entender os aspectos identitários de Wesley. Ela se aprofundou em pesquisar mais sobre estudos de movimento de santidade. A maior influência dela foi para um homem chamado John Fletcher, tá? Então, essa mulher aqui, que foi influenciada pela mensagem de santidade, ela consultou, né, digamos assim, escritos de Fletcher, e esses escritos, porque Fletcher era amigo de John Wesley, então ela procurou a se aprofundar mais sobre John Wesley. E aí é engraçado que nessa segunda etapa aqui da interpretação do movimento de santidade, é que para eles, para essa senhora aqui, Phoebe Palmer, que investigou Fletcher, que era amigo de John Wesley, era que o batismo com o Espírito Santo, que é importante a gente frisar, ele ensinava que o batismo do Espírito Santo era um termo de perfeição cristã. Então, nesse segundo grupo aqui, tá? Essa senhora chamada Phoebe Palmer, que procurou se aprofundar através de Fletcher, que era amigo de John Wesley, esse Fletcher ele ensinava que o batismo do Espírito Santo era a perfeição cristã. Ou seja, você recebia o batismo com o Espírito Santo. Não era uma perfeição cristã de forma absoluta, como eu expliquei. É apenas um sinônimo. Ou seja, a pessoa recebeu o batismo do Espírito Santo, ela recebeu a perfeição cristã. Era como se fossem sinônimos, tá? Então, enfatizava sobre a perfeição cristã, que acontecia diferente da conversão. Ou seja, essa mulher aqui, ela vai propagar através dos ensinos desse homem Fletcher, vai propagar a distinção entre conversão e batismo do Espírito Santo. É ela que vai propagar mais a notícia de que a conversão é uma coisa, batismo do Espírito Santo é outra. É ela que vai ensinar, ela que vai propagar essa nova teologia de santidade. Ou seja, ela ocorria com uma experiência distinta da conversão. Uma coisa é a conversão, perdão de pecados, justificados, adotados. Outra coisa é ser batizado com o Espírito Santo.
Então, ela ensinava, ela propagou essa mensagem de salvação. Então, ela pregava essa mensagem dessa distinção, tá, da conversão e do batismo com o Espírito Santo. E isso aqui é chamado de segunda bênção. Grave isso, tá? Grave isso, porque para nós, Igreja do Nazareno, o batismo com o Espírito Santo é uma segunda obra da graça. A primeira obra da graça é a conversão, que Deus nos concede. A segunda obra da graça é o batismo com o Espírito Santo. Então, se é uma obra, se é a segunda obra da graça, você tem que buscar. Então, essa mulher aqui, a senhora Poebe Palmer, que, levada pelos estudos de Fletcher, ela começou a difundir na mensagem de santidade a segunda obra da graça. Seria batismo com o Espírito Santo, ou perfeição cristã, ou perfeito amor, também como sinônimo, e ela também propagou a segunda bênção, tá? Então, esse momento em que ela propaga, tá, essa mensagem da segunda obra da graça, da segunda bênção, distinta da conversão, isso vai mexer com a igreja metodista episcopal. Vai mexer com a estrutura teológica da igreja. Por que vai mexer? Porque a igreja metodista episcopal entendia que o batismo com o Espírito Santo vinha juntamente com a justificação e a adoção, que não era distinto, já vinha no pacote. Então, nessa teologia de santidade, tá, no segundo grupo, que esta mulher, ela propagou a chamada teologia do altar. A senhora Palmer, ela propagava a teologia do altar. Ou seja, o que seria isso? Quando o cristão entregava todos os seus ídolos no altar, quando o cristão, ele se consagrava de forma plena, se entregava de forma verdadeira, e assim recebia a dádiva da segunda obra da graça, a segunda bênção. Então entendam, para a igreja do Nazareno, o batismo com o Espírito Santo é uma segunda obra da graça, é a segunda bênção de Deus para as nossas vidas. E outra coisa também importante, o batismo para nós, o Espírito Santo, são os frutos do caráter de Cristo em nós. Só para deixar bem claro, que o batismo com o Espírito Santo para a igreja do Nazareno Cabral não é evidência de línguas, mas evidências dos frutos. Só para deixar bem claro, porque para a Assembleia de Deus, você ser batizado com o Espírito Santo faz línguas, você está batizado. Mas para a igreja do Nazareno Cabral, a teologia, na nossa teologia, a maior evidência de você ser batizado com o Espírito Santo é as evidências de Cristo Jesus, os frutos do Espírito. Essa é a evidência maior. Nós damos ênfase no interior, na pessoa do ser humano, na transformação. É essa que nós damos evidência. Tá bom, meus amados irmãos? E por último, para a gente poder já ir finalizando, a terceiro grupo era, na verdade, era o primeiro. Ou seja, era a teologia da igreja metodista episcopal, que pregava que o batismo com o Espírito Santo vinha juntamente com a justificação e com a adoção, tá? Então, como eu expliquei, 3 grupos que pregavam mensagens distintas e que se espalhou por todos os Estados Unidos. E é daí, meus amados irmãos, já vou finalizar agora, vou passar aqui para o nosso amigo Rodrigo, e é daí que, após esses 3 grupos difundirem a mensagem de santidade, vai causar mais um problema. Qual o problema que vai causar? Vai surgir novas igrejas. Porque as pessoas da igreja metodista episcopal que aderiam à mensagem da segunda obra da graça, a segunda bênção, começaram a ser expulsas da igreja metodista episcopal. Começaram a ser expulsas. Começaram a sofrer retaliações. Começaram a ser excluídas da igreja metodista episcopal. E é dessas pessoas que estão saindo, são elas que vão se formar com outras pessoas, pensando a mesma coisa sobre a segunda obra da graça, sobre a teologia do altar, que era propagada. E dentro dessas denominações,
vai sair a Nazarena. Isso eu te conto no próximo episódio. As palmas do Rei.